A história de Ismael é uma das mais significativas da Bíblia. Filho de Abraão, com a serva Agar, Ismael não foi o filho da promessa. Mas mesmo assim Deus cuidou dele e o abençoou com uma grande descendência. Vamos explorar juntos a história de Ismael, segundo a Bíblia. Antes de continuar, peço que deixe seu like e se inscreva no canal para nos ajudar a divulgar nosso trabalho para mais pessoas. Ismael, o filho primogênito de Abraão, nasceu da união entre o patriarca e sua serva egípcia Agar, que fora oferecida por Sara, esposa de Abraão. Na época, Sara era estéril e Deus havia prometido a Abraão uma descendência numerosa. É a partir desse contexto que a história bíblica de Ismael começa. Abraão amava Ismael e chegou a pedir que Deus o considerasse como seu herdeiro prometido. No entanto, quando Ismael tinha cerca de 13 anos, Deus renovou sua promessa com Abraão, que já tinha 99 anos, e lhe prometeu um descendente de sua própria esposa, Sara. Deus também ordenou que todos os homens da casa de Abraão fossem circuncidados como sinal de sua aliança. Como Ismael tinha 13 anos quando foi circuncidado, algumas tribos árabes costumam realizar a circuncisão em seus jovens com a mesma idade. Cerca de um ano depois, nasceu Isaque, o filho biológico de Abraão e Sara. O nascimento de Isaque causou problemas de relacionamento entre Sara e Agar, que já haviam se desentendido antes. O texto bíblico relata que, após engravidar, Agar desprezou Sara. Entretanto, esse desprezo estava em desacordo com as leis da época, pois uma serva fértil não poderia se opor à esposa estéril. Sara tinha o direito de afligir Agar por causa desse desprezo. Agar acabou fugindo para o deserto, com medo de Sara. No entanto, o anjo do Senhor apareceu para Agar no deserto, ordenando-lhe que retornasse à casa de Abraão. Foi nesse encontro que o anjo revelou a Agar que seu filho seria chamado Ismael, cujo nome significa Deus ouve, pois o Senhor havia escutado sua aflição, conforme é relatado em Gênesis 16, versículo 11. O conflito entre Sara e Agar atingiu o ápice quando Isaque foi desmamado, e Ismael zombou dele. Sara exigiu que Abraão mandasse Agar e Ismael embora, um pedido que ia contra os costumes da época. No entanto, Deus novamente falou com Abraão, garantindo-lhe que cuidaria de Isaque e também de Ismael, prometendo uma grande descendência para o primogênito. Embora a Bíblia não forneça detalhes sobre o motivo do pedido de Sara para a expulsão de Ismael e Agar, parece que ela o via como uma ameaça à posição de seu filho biológico na família. Abraão, apesar do desgosto, despediu Agar e Ismael e forneceu a eles pão e água. No entanto, a água acabou e eles pensaram que morreriam. Agar colocou Ismael debaixo de uma árvore no deserto e afastou-se dele para não vê-lo morrer. Embora as pessoas comumente imaginem Ismael como um menino pequeno, ele provavelmente já era um adolescente de cerca de 16 anos na época. No capítulo 21 do livro de Gênesis, Deus interveio para ajudar Agar e Ismael, renovando a promessa de que Ismael seria um homem próspero. Mãe e filho foram viver no deserto de Berseba e depois no deserto de Parã. Embora Ismael não tenha sido reconhecido como o herdeiro de Abraão, ele e os outros filhos de Abraão, fora do casamento com Sara, foram beneficiados por ele. No capítulo 25, é relatado que tanto os filhos de Agar e Ismael, quanto os filhos de Quetura, receberam bens materiais do patriarca. Apesar do conflito entre Ismael, Isaque, Agar e Sara quando eram jovens, a Bíblia não registra mais desentendimentos entre Ismael e Isaque. Ambos aparecem no capítulo 25 como responsáveis pelo sepultamento de Abraão na caverna de Macpela. A história de Ismael é concluída com a informação de que ele se tornou um grande caçador, habilidoso com arco e flecha. Agar arranjou uma esposa egípcia para ele, com quem teve 12 filhos e uma filha. Mais tarde, de acordo com os capítulos seguintes do livro de Gênesis, a filha de Ismael casou-se com Esaú, filho de Isaque.
Os descendentes de Ismael são frequentemente identificados na Bíblia como israelitas organizados em 12 tribos que viviam em acampamentos móveis no deserto do sul. O texto bíblico relata que Ismael teve uma descendência numerosa, com 12 filhos e uma filha. A tradição muçulmana afirma que Ismael foi sepultado em Meca, mas a Bíblia não especifica onde ele foi sepultado. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo usa a figura de Ismael em uma alegoria sobre a oposição dos religiosos legalistas aos crentes que desfrutavam da liberdade em Cristo. O nome Ismael se tornou comum na Bíblia, sendo mencionado em várias passagens com referência a outras pessoas, como um descendente do rei Saul e do príncipe Jonatas, um alto oficial durante o reinado do rei Josafá. Entre todas as pessoas mencionadas na Bíblia com o nome de Ismael, o filho de Netanias, membro da casa real de Davi, é o mais conhecido durante a opressão dos babilônios contra os judeus. Foi Ismael quem matou Gedalias, o governador de Judá, nomeado por Nabucodonosor, como registrado no segundo livro dos Reis, capítulo 25, e no livro do profeta Jeremias, entre os capítulos 40 e 41. Embora não tenha sido o filho prometido por Deus a Abraão, Deus ainda cuidou de Ismael. Foi o Senhor quem escolheu o nome de Ismael e o destinou à grandeza. Apesar de estar fora da aliança, Ismael foi abençoado com uma grande descendência, organizada em 12 tribos, assim como os descendentes de Isaque. O caráter de Ismael foi descrito por Deus de modo a enfatizar a vida nômade de sua descendência e a oposição que seu povo teria em relação aos filhos da aliança. Com o tempo, os descendentes de Ismael se juntaram aos midianitas, que também eram descendentes de Abraão através de Quetura. Em várias passagens bíblicas, os israelitas e os midianitas são basicamente o mesmo povo. Atualmente, o povo árabe traça sua descendência até Abraão, principalmente através de Ismael. Em conclusão, a história de Ismael nos mostra que Deus não abandonou nem Ismael nem Agar. Embora Ismael não tenha sido escolhido como filho da promessa, Deus ainda cuidou dele e o abençoou. Ele se tornou o pai de muitas nações, e sua descendência é lembrada até hoje. Além disso, Deus também ouviu o choro de Agar no deserto e providenciou para que ela e seu filho sobrevivessem. Essa história é um lembrete de que Deus não abandona seus filhos, mesmo quando as coisas não saem como esperado. Ele sempre está presente e cuida de nós, mesmo nos momentos mais difíceis. Se você gostou de saber mais sobre a história de Ismael, comenta aqui de que cidade ou país que você assistiu esse vídeo e não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Que Deus o abençoe e eu te espero no próximo vídeo.